A gente falou semana passada sobre as chuvas e elas vieram com força em algumas regiões do Brasil. O Fernando Brandão está na redação da TV Pai Eterno e traz agora sobre a situação em São Paulo. Nós já vamos começar então com essa informação, porque mais de 500 mil de pessoas ainda estão sem luz por lá, não é, Fernando? Um bom dia para você. Bom dia para você, Daiane. Bom dia para quem está ao vivo com a gente aqui no Brasil hoje. É uma situação complicada, Daiane, que não é novidade para ninguém, né? A gente já teve esse problema em São Paulo ano passado, inclusive toda época de chuva é assim, não somente lá em São Paulo, mas em todo o Brasil, infelizmente, né? E a situação lá é a seguinte: até a última atualização desta manhã, cerca de 537 mil casas, cerca de 537 mil unidades consumidoras da capital paulista e de regiões da região metropolitana, né, estavam ali ainda sem energia. Aí são comerciantes e também pessoas físicas, né, residências também. A gente está vendo essas imagens aí de árvores caídas e tudo mais, é porque esse temporal atingiu a capital paulista na noite da última sexta-feira, com ventos superiores a 100 km por hora, deixando logicamente um rastro de destruição e infelizmente 7 pessoas morreram. O problema, Daiane, é que desde então mais de 1 milhão de casas ficaram sem energia. A Enel, que é a concessionária responsável pela energia lá em São Paulo, conseguiu restabelecer parte dessa situação, conseguiu resolver isso. No entanto, ainda na manhã desta segunda-feira, cerca de 537 mil residências e comércios ainda estavam sem energia. A Enel distribuiu cerca de 500 geradores para comércios e hospitais também, para garantir o fornecimento mínimo, pelo menos, da situação por lá. No entanto, não deu ainda previsão de quando a situação toda será normalizada. A situação é a seguinte: há previsão de chuva para mais essa semana ainda, né? Chuva mais forte em todo o Brasil, inclusive em São Paulo. E o problema é se isso realmente vai acontecer novamente. A gente sabe, a gente falou na sexta-feira, que a situação dessas primeiras chuvas é justamente isso. Como tem o choque da massa de ar quente com a massa de ar frio, as tempestades vêm com mais força e com mais intensidade. E isso é uma situação normal de acontecer nessa época do ano. Infelizmente, as autoridades não estão se preparando para isso, viu, Daiane? E a gente percebe que a situação não está crítica só em São Paulo, tem outros estados também, né? Exatamente. Aqui em Goiás nós tivemos a cidade de Três Ranchos, que fica a cerca de 294 quilômetros aqui de Goiânia. Ela também sofreu bastante com a tempestade do último sábado, inclusive com ventos também, igual em São Paulo, superiores a 100 quilômetros por hora. Os ventos destruíram casas, uma quadra poliesportiva que seria inaugurada no último sábado também foi destruída, então a situação por lá foi bem crítica, chuva de granizo e falta de energia. Felizmente, ninguém morreu, só os danos materiais. No entanto, Daiane, infelizmente essa situação realmente ocorre com muita frequência em São Paulo, em Goiás e em outras partes do Brasil, por causa, com certeza, sempre de uma situação que a gente não faz o dever de casa, né, Daiane? Não estabelece políticas de prevenção e aí dá margem para esse tipo de situação acontecer. E a chuva só está começando, viu, Daiane? Fernando, é falta de planejamento, você bem disse, né? Os governantes precisam se organizar para esse tipo de coisa não acontecer. Isso. Muito obrigada, Fernando. Até mais, Daiane.